Olá, amores! Voltando aqui para o nosso segundo momento de aula de hoje, tá bom? E agora nossa aula será de ciências. Gostaria que você abrisse o seu livro na página pedida aí, tá bom? 35, para darmos início, tá bom? A esse conteúdo. Vamos falar sobre os répteis, aves, mamíferos e animais homeotérmicos e possilotérmicos também, pessilotérmicos, tá bom? Vamos falar sobre essas classes desses animais aí, tá certo? Então vamos lá. Gostaria que você acompanhasse comigo aí do seu livro, da página 35, tá certo? Na página 35 vamos começar pelos répteis. Os répteis, entre os quais estão jacarés, crocodilos, serpentes e tartarugas, têm a pele coberta por escamas ou placas. Respiram por pulmões. A maioria das fêmeas bota ovos e não necessita da água para a reprodução. O ovo com casca foi uma importante adaptação dos répteis na ocupação do ambiente terrestre. A casca protege o embrião contra choques, evitando, sobretudo, o seu ressecamento. Então, meus amores, olha só, os répteis são os animais que se locomovem como? Eles se locomovem, todos os répteis, eles rastejam, tá certo? Ok, baby? Então, os répteis, eles nascem, né? Através dos ovos, a fêmea que põe os ovos, né? E eles não necessitam de água para a reprodução, né? E aí a gente viu na aula passada como é que é esse processo dos ovos, né? A fêmea põe os ovos, aí o ovo fica lá. Em um determinado tempo, o filhote, ele mesmo sai do ovo, né? Verdade? Quebrando o ovo com o bico dele, não é isso? Ele mesmo sai do ovinho sozinho, tá certo? Então, esses são os répteis, são os animais que rastejam. Todos os animais que rastejam, eles são répteis, tá bom? E aí, nós temos aí esses espaços que você vai colar, né, os animais citados aí nesse texto. Crocodilos ou jacarés, serpentes e tartarugas, tá certo? Que são os répteis. Aí, nós temos aí na legenda, olha aqui só, a palavra réptil, né? A palavra réptil significa aquele que se rasteja. Interessante, né? Então, os répteis são os animais que rastejam. E agora vamos falar um pouco sobre as aves. As aves têm bico, asas e penas que cobrem o corpo. A maior parte delas é capaz de voar. Respiram por pulmões, têm ossos mais leves. E as fêmeas botam o quê? Ovos também. As aves estão distribuídas em todos os continentes e em todos os principais habitats, com maior diversidade nas regiões tropicais. Também estão associadas aos ambientes marinhos, incluindo os da Antártida, que é no caso do pinguim, né? Então, as aves têm o corpo coberto de pena, né? Temos as características das aves. Tem um corpo coberto de penas, né? Que cobre todo o corpo. Elas voam, nem todas, né? As aves voam, porque no caso a galinha ela não voa, mas ela tem pena, né? Isso, mas ela é uma ave, tá certo? E também as aves, elas põem ovos, tá certo? E aí nesse espacinho aí das aves, você vai procurar lá nos desenhos dos anexos, né? As aves. Quais são as aves que tem no seu anexo? Aí você vai colar aí 3. Tem um pinguim, tem um pato, tem uma arara. E aí você vai colar aí, tá certo? E aí a legenda diz que a maioria das aves voa. E os pinguins, eles têm pena, mas eles não voam, né? Eles o que? Eles nadam, não é isso? E aí vamos falar agora dos mamíferos. Os mamíferos apresentam como características que os diferenciam dos outros animais o fato de terem pelos no corpo e glândulas mamárias, pelas quais seus filhotes, quando nascem, são alimentados com leite materno. Respiram por pulmões e se desenvolvem dentro do corpo da mãe, no útero.
né? Os mamíferos, eles têm a gestação igual do ser humano, né? Isso igual da mulher, né? Isso humana. Porque eles nascem da barriga da mãe, né? E eles também são alimentados com o leite da mãe, né? Igual o ser humano. São alimentados com leite materno, né? São os mamíferos que mamam, não é isso? E eles têm, ó, respiração, também eles respiram pelo pulmão, igual a gente, né? E as fêmeas, elas têm glândulas mamárias, né? Que glândulas mamárias quer dizer que ali é a parte que o filhote mama, né? E o filhote também, o mamífero, diferente dos répteis, das aves, né? Que são através de ovos, os mamíferos, eles só saem de dentro do corpo da mãe quando eles estão prontos para sair mesmo. Estão todo formadinho, tá certo? Que todas as partes do corpo estão formadas. Aí eles saem, né, da barriga da mãe, pelo útero, tá certo? Ok? Ao contrário das aves, dos répteis, que são através de ovos, primeiro a fêmea põe o ovo, aí depois ele fica lá, né, no ovo. Depois ele que decide, quando ele tá já com o corpinho todo formado, aí ele sai, né, de dentro do ovo. E aí, gente, nesses quadrinhos aí, né, você vai lá nos anexos e vai colar os animais que são mamíferos, né? Eu acho que lá tem baleia, tem o cachorro e gatos, tem o ser humano, aí você cola aí, tá certo? Ok, agora a gente vai ver um pouco sobre os animais homeotérmicos, tá bom? E os animais pecilotérmicos, certo? Vamos ver quem são eles. Aves e mamíferos são animais homeotérmicos. Olha só, as aves e os mamíferos são homeotérmicos. Por quê? Podem manter a temperatura do corpo constante, mesmo com a variação da temperatura ambiente. Isso acontece porque esses seres vivos produzem calor à custa do alimento que consomem. Então, os animais homeotérmicos, eles produzem o calor de acordo com a comida que comem, de acordo com sua alimentação, certo? Os animais pecilotérmicos têm a temperatura do corpo variável de acordo com a temperatura ambiente. São todos os invertebrados, como as minhocas e alguns vertebrados, como peixes, anfíbios e répteis. No ser humano, que é homeotérmico, a temperatura mantém-se regular em torno de 36,5 graus. E aí nós somos o quê? Animais homeotérmicos, né? A nossa temperatura, ela depende do que nós comemos, não é isso, né? A maioria dos seres vivos, sejam homeotérmicos, sejam pecilotérmicos, procura para viver habitats onde as condições ambientais não tenham grandes oscilações. As temperaturas variam pouco e haja muita luz solar. Mesmo assim, alguns conseguem viver em lugares muito frios. Quem são esses animais que conseguem viver em lugares muito frios? Tem a rã, né, que conseguem viver em lugares muito frios. Também os répteis, né, em geral, como aquela lacraia, né, também, os sapos, as rãs, eles são animais pecilotérmicos. Também tem os anfíbios, né, que é no caso da perereca, né? E os animaizinhos as aves e os mamíferos são homeotérmicos. Aí você vai fazer a atividade agora relacionada ao que a gente conversou aqui, tá bom? Na página 36, nós temos aí 2 questões para você responder. Primeira questão diz: coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Corrija as falsas. E aí você vai ler as frases, tá bom? Que for verdadeiro, coloca V e F para falso. As falsas você vai corrigir, tá certo? O que está de errado, vai refazer a frase corretamente. Por exemplo, todas as aves têm penas, bicos e voam. É verdade isso? Todas as aves têm penas, bicos e voam? Foi que a gente estudou, que foi que você entendeu aí da leitura feita.
Se essa frase não for correta, você vai escrever ela corretamente. 2. Identifique o grupo a que pertencem os animais das fotos a seguir. Indique quais são homeotérmicos, né, colocando o H, e quais são psilotérmicos, colocando o P. Para você fazer aí essa atividade, só é você fazer a releitura do texto aí da página 36, animais homotérmicos e animais psilotérmicos, que já começa dizendo que as aves e mamíferos são animais homeotérmicos, tá bom, meus amores? Ok, baby? Então, capriche nessa atividade, tá certo? Uma atividade bem simples para você fazer hoje, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula. Estou aguardando as fotos de sua atividade, tá bom? Beijo!